Estamos no ar com as Superaulas, uma iniciativa do Sistema Positivo de Ensino, juntamente com o Estadão. Milhares de estudantes estão conectados aqui no site do Estadão, revisando conteúdos que o super time de professores do Positivo preparou especialmente para o vestibular da FUVEST, que acontece no dia 25 de novembro. Ao todo, são 56 aulas temáticas e hoje nós vamos começar assistindo uma super aula de matemática com o professor Emerson sobre modelagem matemática. Olá, eu sou o Emerson e a gente vai ter hoje uma aula especial sobre modelagem matemática. A ideia de hoje não é lidar apenas com um único assunto, mas sim a partir de situações concretas, reais, a gente procurar modelar, ou seja, procurar um modelo matemático que descreve a situação que você tem. E isso não é incomum em provas, não, de vestibular. Muitas questões a gente tem um modelo que não é apresentado e você tem que reconhecer a situação e a partir dela montar um modelo e resolver a questão. É isso que nós vamos ver. E eu vou começar por situações práticas e reais. Vamos ao primeiro problema de hoje. Questão da Unicamp, questão de número 1. 2 estudantes A e B receberam bolsas de iniciação científica de mesmo valor. No final do mês, o estudante A havia gasto 4/5 do total de sua bolsa. O estudante B havia gasto 5/6 do total de sua bolsa, sendo que o estudante A ficou com R$ 8 a mais que o estudante B. Letra A, qual era o valor da bolsa? Letra B, quantos reais economizou cada um dos estudantes naquele mês? Bom, então o que nós temos que fazer? Vamos tentar equacionar o problema, né? É uma forma de modelagem também, simplificada de certa maneira, mas é importante. Então vamos lá, primeiro nós vamos chamar a bolsa, o valor da bolsa. Qual é? Vamos organizar assim, o valor da bolsa X reais, né? Uma quantidade desconhecida X. Bom, a equação do primeiro grau que descreve a situação é assim, 1/5 do valor da bolsa de um deles tem que ser igual a 1/6 do valor da bolsa de outro, mais 8. Por quê? Porque um deles conseguiu, com 1/5, economizar R$ 8 a mais que o outro, que foi 1/6. Então, 1/5 de x é igual a 1/6 de x mais 8. Bom, nessa equação aqui, para a gente encontrar o valor de x, a gente pode tirar o mínimo múltiplo comum entre os 5 e os 6, que na verdade é o produto deles, porque eles são primos entre si. 6 vezes 5, 30. Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar todas as frações em denominador 30, e depois eu vou simplificar. Então esse 5 aqui eu multiplico por 6 em cima e embaixo, fica 6 sobre 30 vezes x. Aqui eu multiplico por 5 para virar 30, em cima 5, 5 sobre 30. E o último eu multiplico em cima e embaixo por 30. Simplificando os denominadores, eu vou ter 6x é igual a 5x mais 240, que é o 8 vezes 30. Passando o 5x para o primeiro membro, eu tenho 6x menos 5x igual a 240. Ou seja, x igual a 240, que é o valor da bolsa. Então, resposta, o valor da bolsa é igual a R$ 240. E cada um dos estudantes economizou quanto? Economia do estudante A, 1/5 de 240, que dá R$ 48. E a economia do estudante B é 1/6 de 240, o que vai nos dar R$ 40. Então a resposta da letra B, A economizou 48 e B economizou R$ 40. Aí é uma situação de uma modelagem matemática, sem muito problema, mas que nos trouxe a maneira de pensar de forma algébrica, né? Chama de x a medida, o valor da bolsa, e a partir disso você resolveu a questão. Legal? Vamos fazer mais uma situação então agora. Questão 2 da Unicamp novamente. O custo de uma corrida de táxi é constituído por um valor inicial Q0 fixo, mais um valor que varia proporcionalmente à distância D percorrida nesta corrida. Sabe-se que em uma corrida na qual se percorreu 3,6 quilômetros, a quantia cobrada foi de R$ 8,25 e que em outra corrida de 2,8 quilômetros, a quantia cobrada foi de R$ 7,25. Letra A, calcule o valor inicial Q0. Letra B, se em um dia de trabalho um taxista arrecadou R$ 75 em 10 corridas, quantos quilômetros seu carro percorreu naquele dia? Pessoal, esse é um problema famosíssimo em prova,
que é o problema da corrida de táxi. Porque na corrida de táxi você tem dois custos. Tem um custo fixo, que a gente chama de bandeirada, nesse caso é o Q0, que é o custo fixo. E tem mais um custo por quilômetro rodado. Então a gente vai tentar, usando as informações do problema, modelar e resolver, certo? Vamos lá. Então, a função afim. Uma função afim é uma função grosseiramente chamada função do primeiro grau. É a função que tem o modelo y igual a ax mais b. É esse o modelo que se enquadra numa corrida de táxi, que diz o seguinte, que numa corrida de táxi o custo dela, eu vou chamar de Q, esse custo, é igual a C, esse C é o custo por quilômetro rodado, vezes X, que é o número de quilômetros rodados, que depende de cada corrida, mais o Q0, que é o custo fixo, também chamado de bandeirada. Então é o mesmo modelo, tá vendo? Onde o Y é o Q, o A é o C e o B é o Q0. Bom, o que a gente tem? A gente tem que uma corrida que custou R$ 8,25 foi de 3,6 quilômetros. E a corrida de R$ 7,25 foi por 2,8 quilômetros. Então eu vou substituir o custo, né, 8,25 pelo Q e 3,6 é pelo X, a quantidade de deslocamento que a gente teve na corrida. 7,25 é Q e 2,8 é o X. Aí eu estou com um sistema linear envolvendo C, que é o que a gente quer calcular é o C, e o Q0. O Q0 é o custo fixo e C é o custo por quilômetro rodado. Bom, para resolver esse sistema, como a gente tem coeficientes iguais aqui no Q0, eu vou multiplicar por menos 1 a segunda equação, vai ficar com todos os coeficientes negativos, né? Aqui vai ficar menos 7,25, menos 2,8C, menos Q0. Aí eu vou somar as duas equações, eu vou obter 1 é igual a 0,8 vezes C. Aí eu passo o 0,8 dividindo, 1 dividido por 0,8 é C. Ou seja, C é R$ 1,25. O que significa esse R$ 1,25? Significa o custo por quilômetro rodado. Ou seja, a cada quilômetro, R$ 1,25. Claro, isso não é o custo fixo, que é o custo cobrado pela corrida, independentemente da distância. Esse é o custo cobrado proporcional à distância que foi percorrida. Bom, o que eu vou fazer agora? Como eu tenho o valor de C, eu vou substituir esse valor de C, ok? Vamos lá. Substituindo C igual a 1,25 em qualquer uma das equações, eu vou escolher aquela que é 7,25 o custo. 7,25 igual a 2,8 vezes 1,25, mais Q0. 7,25 é igual a 2,8 vezes 1,25, dá 3,50, mais Q0. Esse 3,50 vai para o primeiro membro, eu vou ter 7,25 menos 3,50 é igual a Q0. A diferença entre eles dá 3,75. Logo, o custo fixo é R$ 3,75. Entrou no táxi? R$ 3,75, custo fixo. E por quilômetro rodado, R$ 1,25 foi o que a gente calculou. Muito bem. Agora, o que a gente tem que responder além, né, do custo fixo R$ 3,75? Quanto que foi a distância percorrida em 10, foram 10 corridas e o custo, o recebimento pelo taxista foi de R$ 75. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou, a partir do modelo Q igual a 1,25x mais 3,75, foi o modelo que a gente encontrou com os valores de Q e C, de Q0 e C. Eu vou substituir o Q por 75, que foi o valor que ele recebeu, né? E eu vou fazer o seguinte, em vez de 3,75, eu vou fazer 3,75 vezes 10. Esse detalhezinho é porque foram 10 corridas. Então, cada corrida diferente vai ter 10 custos de 3,75. Não vai ser um custo só, entende? Não foi uma corrida arrecadada de R$ 75. Foram 10 corridas. Então, o custo fixo vezes 10. Então, vai ficar 75 é igual a 1,25x mais 10 vezes 3,75. Ou seja, 37,50, que é 10 vezes 3,75. Vai para o primeiro membro subtraindo, eu vou ter 75 menos R$ 37,50 é igual a 1,25x. A diferença vai dar R$ 37,50 é igual a 1,25x. Passando esse 1,25 dividindo, eu vou ter 37,50 dividido por 1,25, ou seja, 30. O que isso quer dizer?
30 quilômetros foram percorridos nas 10 corridas, R$ 75 foi arrecadado, R$ 3,75 foi o custo fixo em cada uma delas, e por quilômetro rodado, R$ 1,25. Ok? Logo, as respostas foram, que é 0, 3,75 letra A, e letra B, 30 quilômetros. Achou difícil essa questão? Não era assim tão fácil, né? Você tinha que compreender que, em relação à corrida de táxi, tem um modelo prévio, modelo de uma função afim que descreve o custo de cada corrida, ok? Vamos a mais uma então? Vamos lá. Questão 3 da Unicamp, para variar um pouco, né? A 3 diz assim, um restaurante a quilo vende 100 kg de comida por dia, a R$ 15 o quilograma. Uma pesquisa de opinião revelou que a cada real de aumento no preço do quilo, o restaurante deixa de vender o equivalente a 5 kg de comida. Responda às perguntas supondo corretas as informações da pesquisa e definindo a receita do restaurante como sendo o valor total pago pelos clientes. Muito bem, então olha só que coisa interessante. Num restaurante, se você aumenta o preço do quilo, certamente você ganha mais no quilo que está sendo pesado. Mas talvez os clientes não vão tanto a esse restaurante em função desse custo maior. Então você ganha no peso da comida, né? Mas também, por outro lado, você tem menos pessoas possivelmente ingerindo esse alimento. Então você acaba tendo uma compensação. A cada real a mais, no custo, 5 quilogramas a menos, ok? Então a letra A diz assim, em que caso a receita do restaurante será maior? Se o preço subir para R$ 18 por quilograma ou para R$ 20 por quilograma? Letra B, formule matematicamente a função f de x, que fornece a receita do restaurante como função da quantia x em reais a ser acrescida ao valor atualmente cobrado pelo quilo da refeição. E C, qual deve ser o preço do quilo da comida para que o restaurante tenha a maior receita possível? Então vamos tentar resolver essas 3 questões pensando primeiro nessa associação. Se você aumenta R$ 1 o quilo da comida, você tem 5 quilogramas a menos. Então vamos fazer essas 2 simulações. Então o preço de R$ 18 e o aumento de R$ 3 por quilograma, porque o preço é 15. Se você cobrar 18, você está cobrando 3 a mais. Agora, qual vai ser o consumo? O consumo ele reduz 5 quilogramas por real que você aumenta o quilo. Então, como a gente está aumentando 3, de 15 para 18, a gente vai ter uma diminuição do consumo de 100 menos 3 vezes 5, ou seja, 85 quilogramas. Então, de 100, a gente vai ter um consumo só de 85, mas vai cobrar mais, vai cobrar 18 em vez de 15. Então, qual vai ser a receita arrecadada? Veja, a receita vai ser 18 quilogramas que foram consumidos, vezes 85. 85 quilogramas vezes 18, o preço do quilograma, em reais. Então, a gente vai ter R$ 1.530 a arrecadação do restaurante por esses 85 quilos de comida consumidos, cada um a R$ 18. E se o preço fosse R$ 20, ou seja, se tivesse um aumento de R$ 5, como é que seria a arrecadação? Vamos ver. Você teria R$ 20, um aumento de 5, portanto o consumo ia diminuir 5 vezes 5, porque cada real de aumento diminui 5 quilogramas o consumo. Então vão ser R$ 5 de aumento, 5 vezes 5, 25. Então o consumo vai ser 100 menos 5 vezes 5, 75 quilogramas de consumo. Bom, então a receita vai ser como? Vai ser R$ 20 vezes 75, ou seja, R$ 1.500 de arrecadação pelo restaurante. Bom, comparando os dois, o que a gente pode dizer? 1.530 se for a 18 o quilo e R$ 1.500 se for a 20, a gente teve um aumento menor no preço, mas não caiu tanto o consumo e, portanto, melhor é com R$ 18 maior arrecadação para o restaurante. Então a resposta da letra A fica, a receita será maior se o preço subir para R$ 18 o quilograma de comida. Muito bem, agora vamos pensar um pouquinho sobre o que seria se fosse um aumento genérico de X. Então o preço do quilo é 15, eu vou aumentar X. O que eu estou buscando é qual seria o preço ideal para a arrecadação maior do restaurante. Então 15 mais X,
uma certa quantidade em dinheiro, o custo do quilograma, mais X. O que vai acontecer? Se você tiver um aumento de X, consequentemente, você vai ter um consumo de 100 menos 5 vezes X. E por que 5 vezes X? Porque para cada valor de X, 5 quilogramas. Então, 5X a menos, né? E aí, qual vai ser a arrecadação, então, do restaurante? Vai ser o produto. Receita vai ser 15 mais X, que é o preço do quilo, que multiplica 100 menos 5 vezes X, que é o valor consumido para X de aumento. Muito bem. Então, esse vai ser o produto. Logo, olha aqui a resposta da letra B. F de X é igual a 15 mais X, que multiplica 100 menos 5X, em que o X varia, X é maior que 0 e menor que 20. Ou seja, tem que dar um aumento, né? Ele é maior que 0, mas ele não pode passar de 20. Por que ele não pode passar de 20? Porque se você está subtraindo o consumo, né, a partir de 100, se o X passar de 20, 5 vezes 20 é 100, de repente as pessoas estão levando comida já para o restaurante, né? E não é isso, elas estão consumindo a comida do restaurante. Por isso que o X tem que estar entre 0 e 20. E essa é a resposta correta da letra B, ok? Bom, o que mais? Agora vamos passar para o outro item. A gente quer saber qual deve ser o preço ideal para se obter um maior valor de arrecadação, a receita. Então veja, quando você tem uma função desse tipo, ela é uma função quadrática, porque ela tem grau 2. Se você multiplicar os 2x, você vai ter x ao quadrado. Então, o gráfico de uma função como essa é uma parábola. A parábola pode ter concavidade para cima ou para baixo. Nesse caso, é para baixo porque o coeficiente de mais alto grau é menos 5 vezes x. Menos 5x vezes x vai dar menos 5. Então, a concavidade é voltada para baixo. E eu aqui já fiz o esboço de como é que seria o gráfico dessa função, ó. Esse 20 e esse menos 15 são os zeros da função. Como é que a gente os obtém? A gente os obtém fazendo f de x igual a 0. Se você iguala a 0 o f de x, que é o y igual a 0, você tem um produto 15 mais x que multiplica 100 menos 5x igual a 0. E, portanto, se o produto é 0, um dos fatores tem que ser 0. Portanto, x igual a menos 15, anula o primeiro fator, ou x igual a 20, anula o segundo fator. Então, esses dois valores que eu encontrei são as abscissas dos pontos em que a parábola corta o eixo x. Muito bem. Agora, entre esses dois valores, bem exatamente no meio deles, você tem a abscissa do vértice da parábola. E essa abscissa pode ser calculada como? Pela média aritmética desses dois valores. Então, se eu somar e depois dividir por 2 os zeros, eu tenho a abscissa do vértice. Então, 20 com menos 15 vai dar 5. Dividido por 2, 2,5. Então, 2,5 é a abscissa do vértice. E para esse valor, você tem a maior arrecadação possível. Tá? Então, vejamos. Ó, o valor de x para o qual a receita máxima é a média aritmética, dá 2,5, como eu havia falado. E qual vai ser o preço, então, para o qual a receita é máxima? É 2,5 a mais do que o 15, porque esse valor de x é o aumento. Então, como R$15 era o preço, mais 2,50 vai dar 17,50. Então, o ideal, né, para o dono do restaurante, para obter o maior valor arrecadado em dinheiro, é cobrar 17,50 o quilo. Mais que isso, o preço é maior, mas o consumo é menor. Menos que isso, o preço é menor, o consumo pode ser maior, mas não compensa. Por isso a resposta. Ok? Achou difícil essa? Essa foi um pouquinho mais complexa, né? Porque uma função quadrática tem mais elementos a gente a considerar. Mas foi uma questão bem abrangente. Vamos fazer mais uma questão juntos. Questão 4 da Unicamp. Considere a sucessão de figuras apresentada a seguir. Observe que cada figura é formada por um conjunto de palitos de fósforo. Olha só, a primeira figura tem 4 palitos de fósforo. Você vê ali? A segunda figura, a figura 2, tem 3 quadrados, cada um com 4 palitos, então ela tem 12 palitos de fósforo. A figura 3, você tem 5 quadrados, cada um com 4 palitos, 5 vezes 4, 20. Então a figura 1 tem 4, a figura 2 tem 12, a figura 3 tem 20 e assim por diante. Letra A. Suponha que essas figuras representam os 3 primeiros termos de uma sucessão de figuras que seguem a mesma lei de formação.
Suponha também que F1, F2 e F3 indiquem, respectivamente, o número de palitos usados para produzir as figuras 1, 2 e 3 e que o número de fósforos utilizados para formar a figura N seja Fn. Calcule F10 e escreva a expressão geral de Fn. E na letra B, determine o número de fósforos necessários para que seja possível exibir concomitantemente todas as primeiras 50 figuras. Muito bem, então a gente precisa modelar. Esse é um problema de modelagem a partir de uma situação geométrica. E não é tão difícil assim. Você vai ver que a sequência tem uma lógica e a partir dela a gente vai conseguir descobrir a regra segundo a qual você pode determinar quantos palitos são usados para qualquer figura, entendeu? Vamos lá. Bom, então olha só, a figura 1 ela tem 4 palitos. Olha como é que eu fiz. F1, figura 1, é 1 vezes 4. A figura 2, que tem 3 quadrados, cada um com 4 palitos, é 3 vezes 4. A figura 3 é 5 vezes 4. Reparou? O que você tem ali? 1, 3, 5. É sempre um número ímpar multiplicado por 4, que é a quantidade de palitos de cada quadrado. Muito bem, então se a gente fosse generalizar, para uma figura qualquer Fn, você teria 2n menos 1, porque 2n é um número par, menos 1 é um número ímpar. Então 2n menos 1 é o número ímpar que define quantos quadrados, cada um com 4 palitos. Por isso 2n menos 1 vezes 4. Se eu substituo n por 10, olha o que vai acontecer. F10 é igual a 2 vezes 10 menos 1 vezes 4. 2 vezes 10 é 20, menos 1, 19, 19 vezes 4, 76. Logo, a resposta da letra A, Fn é 2n menos 1 vezes 4, essa é a expressão geral para qualquer figura, e, no caso, a figura 10, F10 tem exatamente 76 palitos de fósforo. Ok. E agora a letra B, vamos. Bom, para encontrar a letra B, a pergunta é quantos palitos de fósforos seriam utilizados para construir as 50 primeiras figuras? Então, eu vou chamar de S, e esse S é a soma. F1 mais F2 mais F3 até mais F50. Ou seja, a soma dos palitos correspondentes das 50 figuras. Vamos substituir. S igual a F1 é 1 vezes 4, F2 é 3 vezes 4, F3 é 5 vezes 4 e assim por diante. F50 vai ser 99 vezes 4. Né? Na verdade, ele é o 50º número ímpar positivo. Né? 1, 3, 5, 99, o de número 50, vezes 4. Como todos têm 4, todas as parcelas têm 4, vamos colocar o 4 em evidência. Aí você vai ter 1 mais 3 mais 5, etc., até mais 95, 97, até mais 99, vezes 4. Ou seja, você está colocando 4 em evidência e tem uma soma de números ímpares. No caso, são 50 números ímpares. Bom, aí como é que a gente vai obter essa soma sem muito esforço? Observe uma coisa, quando você soma uma progressão aritmética, no caso de razão 2, os números ímpares, sempre que você soma os extremos, isso é igual à soma de quaisquer dois termos equidistantes dos extremos. Então observe, se você soma 1 mais 99 dá 100, se você soma 3 com 97 dá 100, 5 com 95 dá 100 e assim por diante. Então você está somando sempre o número 100. Então essa soma 1 mais 3 mais 5 até mais 99, ela pode ser escrita 100 quantas vezes? Bom, como são 50 números ímpares e a cada 2 você tem a soma de 100, você tem 25 duplas. Então é 100, 25 duplas, 25 vezes o 100. 25 vezes 100 são 2.500. Então 2.500 é a soma entre parênteses, né, de 1 até 99. Então, como é que você vai ter? S igual a 1 mais 3 mais 5 até mais 99 vezes 4. Essa soma dá 2.500. 2.500 vezes 4. Na verdade, são 2.500 o quê? Quadrados, cada um com 4 fósforos. 4 vezes 2.500, 10.000. Está aí a resposta. Resposta, letra B, 10.000 palitos de fósforo seriam necessários para que a gente construísse as 50 figuras. Também não tinha um modelo, você que tinha que perceber o que acontecia com a sequência para você calcular a quantidade de palitos que eram necessárias para essas figuras, ok? Temos mais um modelo para apresentar, vamos lá. Próxima questão de número 4, Unicamp. Um capital de R$12.000 é aplicado a uma taxa anual de 8%, com juros capitalizados anualmente.
Considerando que não foram feitas novas aplicações ou retiradas, encontre. Letra A, o capital acumulado após 2 anos e B, o número inteiro mínimo de anos necessários para que o capital acumulado seja maior que o dobro do capital inicial. Se necessário, use logaritmo de 2 na base 10 igual a 0,301 e logaritmo de 3 na base 10 igual a 0,477. Bom, um problema bem prático, né? Bem real, R$12.000 aplicado a uma taxa de 8% ao ano e a gente quer saber, primeiro, o capital acumulado após 2 anos e depois quanto tempo seria necessário para que o capital ficasse maior que o dobro do inicial. Muito bem, em anos. Então nós vamos fazer o seguinte, existe uma fórmula que é usada para juros compostos, ela que retrata a variação do montante com o passar do tempo. Veja só, o modelo de variação exponencial é assim, o montante é o capital aplicado que multiplica 1 mais i elevado a t. Esse expoente t é porque são juros compostos, por isso que virou expoente, é exponencial. Bom, o montante é m, quanto você vai resgatar da aplicação, o capital aplicado é c, a taxa de juros compostos é i e o prazo de tempo é t, no caso em anos. Então olha só, para responder a letra A é só substituir 12.000 pelo capital, a taxa 0,08 que é 8% e são 2 anos. Então vai ficar m igual a 12.000 que multiplica 1 mais 0,08 elevado ao quadrado. O que nos dá m igual a 12.000 que multiplica 1 mais 0,08, 1,08 ao quadrado. Então o montante vai ser 12.000 que multiplica 1,08 vezes 1,08 ao quadrado, quero dizer, dá 1,1664. Vezes 12.000, você tem R$ 13.996,80. Então a resposta da letra A é justamente essa. R$ 13.996,80 eu vou ter se eu aplicar 12.000 a uma taxa de 8% ao ano durante 2 anos. Ok, essa, né, você podia até nem usar a fórmula essa. Aumenta 8%, tem um valor, aí aumenta de novo 8% sobre esse novo valor e chega ao resultado final. Certo? E a gente podia fazer mais vezes isso. Claro que não compensaria fazer assim se você tivesse uma quantidade de anos muito grande, né? Seria muito trabalhoso fazer isso. Aí a gente teria que apelar para alguma tabela ou a própria calculadora, ok? Agora vamos fazer a letra B. Bom, o que a gente sabe do modelo? O modelo é m igual a c que multiplica 1 mais i elevado a t. Eu vou trocar esse m por 2c. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero que dobre o capital. Então o montante tem que ser 2 vezes o C. Quanto eu apliquei, tem que ser o dobro, para qualquer quantia aplicada. Então 2C. Então substituindo, fica 2C igual a C, que multiplica 1 mais 0,08 elevado a T. Bom, se eu divido os dois lados por C, eu simplifico o C, aí eu vou ter 2 igual a 1,08 elevado a T. Bom, aí antes de aplicar logaritmo, que ele me deu informação de logaritmo, eu não consigo colocar essas duas expressões na mesma base. Porque 1,08 eu não vou conseguir colocar na base 2. Então eu vou decompor 1,08. O que é 1,08? É 108 dividido por 100. Então embaixo eu escrevo 10 ao quadrado, que é 100, e o 108 em cima eu escrevo 27 vezes 4. Ou seja, 2 ao quadrado 4, vezes 3 ao cubo 27. Muito bem. Aí eu aplico logaritmo nos dois membros da igualdade, sem alterar, na base 10, que são as informações que eu tenho. Então eu não preciso escrever base 10, fica subentendida a base 10. Aí eu tenho logaritmo de 2 igual a logaritmo de 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo dividido por 10 ao quadrado, tudo isso elevado a t. Agora eu vou resolver essa questão usando propriedades dos logaritmos. Sem isso não vai dar. Então vamos continuar. Logaritmo de 2 igual. Veja só, voltando aqui, esse t, que é o expoente dessa potência, ele pode passar multiplicando. Logaritmo de uma potência, o expoente pode passar multiplicando o logaritmo. Então eu vou ter t que multiplica e que mais? Logaritmo de um produto é a soma. Tem que abrir na soma. E logaritmo de um quociente é a diferença. Então esses dois, eu vou aparecer aqui na próxima tela, logaritmo da soma de cada um, logaritmo do primeiro mais logaritmo do segundo, menos o logaritmo do terceiro. Por isso que vai ficar assim, ó. Logaritmo de 2 igual a t que multiplica logaritmo de 2 ao quadrado, mais logaritmo de 3 ao cubo e menos, porque esse 10 era do denominador, logaritmo de 10 ao quadrado. Muito bem, logaritmo de 2 igual a t que multiplica.
Esse logaritmo de 2 ao quadrado, esse expoente desce multiplicando pela propriedade do logaritmo de uma potência. E o 3 também desce, 3 log de 3, menos. O 2 desce, 2 log de 10. Agora eu vou substituir os valores. O logaritmo de 2 é 0,301, foi dado na questão. Você não era obrigado a saber, mas é um valor bem comum. É igual a t que multiplica 2 vezes logaritmo de 2 é 0,301, mais 3 vezes logaritmo de 3 é 0,477, menos 2 vezes logaritmo de 10 é 1. Aí eu tenho todos os termos aqui que eu posso fazer a conta. Aí eu vou ter 0,301 igual a t vezes, essa conta toda aqui vai dar 0,033. Passo isso aqui dividindo para isolar o t, eu tenho 0,301 dividido por 0,033 igual a t. Essa divisão dá aproximadamente 9,121. O que quer dizer esse 9,121? 9 anos e mais um pouco de aplicação. Bom, mas como ele quer o tempo mínimo necessário em anos, o que a gente vai fazer? 9 anos não dá, tem que ser mais que 9. Mas como a gente vai aplicar o dinheiro sempre anualmente, ou seja, o juro se incorpora ao capital somente ao final do ano, quer dizer, fechando o período, o que a gente pode concluir sobre a resposta? Tempo necessário para o montante ficar maior que o dobro do capital inicial? 10 anos. Essa é a resposta, portanto, 10 anos seriam necessários. O que achou? Essa questão é bem tradicional, bem comum, ela aparece em muitas questões, e principalmente envolvendo a matemática financeira, que hoje em dia é extremamente explorada. Bom, então em cada modelo você teve uma ideia, né? Pratique mais, procure exercitar essa capacidade que você tem de, a partir de uma situação real, transformá-la num modelo matemático e assim resolver muito mais questões, ok? Espero que você tenha aproveitado, continue estudando, a gente se encontra numa próxima. Até mais, um abraço. Pausa para aquele intervalinho básico e eu tô te esperando em 5 minutos. Eu volto já.
Voltamos e a super aula que vem aí é muito interessante. Só que antes nós vamos saber mais sobre o Centro Tecnológico Positivo, que está com inscrições abertas para o vestibular. O CT Positivo conta com 5 unidades em Curitiba: Alto da 15, Batel, SIC, Ecoville e Auer. Na unidade SIC concentram-se os cursos da área industrial, entre os quais automação industrial, eletrônica industrial e manutenção industrial. Esses 3 cursos contam com uma infraestrutura privilegiada, composta por laboratórios modernos e especializados, além da proximidade com as empresas da região, o que possibilita a consolidação de uma rede de relacionamentos profissional. Conheça esse e outros cursos do CT Positivo, que tem duração de 2 a 3 anos. Acesse ctpositivo.com.br e inscreva-se para o vestibular. As inscrições estão abertas até o dia 29 de novembro. Bem, vamos retomar os nossos estudos com uma super aula indispensável. Vem aí o professor Ieso falando sobre redação. Confira. Olá, amigo internauta. Hoje eu gostaria de falar com você brevemente sobre redação. Você que vai fazer o exame no dia 6 de janeiro de 2013, abrindo a segunda fase da FUVEST. Você sabe que lá naquele exame você terá a prova de língua portuguesa e também a prova de redação, no que se refere à nossa área. E a prova de redação da FUVEST merece de início um elogio. Veja, diferentemente de algumas provas que têm se caracterizado por uma certa hesitação no modelo de prova, no modelo de texto, de gênero, a prova da FUVEST se mantém de maneira estável há muito tempo quanto ao gênero, quanto ao tipo de texto que se pede. Você já sabe de antemão que nós teremos uma dissertação. E apesar de ser uma dissertação, apesar de todo mundo treinar uma dissertação, não é verdade que é uma prova previsível. Então, diferentemente de certas invenções, invencionices, por exemplo, que vão de tempos em tempos se alternando, se alterando, a prova da FUVEST, naquilo que propõe como um texto dissertativo, é muito clara. E o que há, na verdade, de excelência nessa prova? Ora, senhores, a maneira como os temas são abordados. Então, a nossa primeira observação aqui seria justamente sobre a questão dos temas da FUVEST. Diferentemente daquela espécie de loteria em que as pessoas tentam ficar adivinhando qual seria o tema do vestibular, vou pensar um texto mais ou menos pré-moldado para o vestibular, e a gente sempre tem que lembrar que em redação não existem fórmulas, não existe forma para a redação. A FUVEST evita isso com muita maestria, quando os temas, recentemente inclusive da FUVEST, nos mostram que as discussões são discussões pertinentes, que circulam no debate público, são discussões que pedem um aluno muito ligado àquilo que está à sua volta, porque são questões basicamente humanas. Certos alunos não gostam, por assim dizer, acham vagos, por assim dizer, os temas da FUVEST. Dizem, são temas muito filosóficos, muito abstratos. Bom, na verdade, são temas que dizem e que tratam da condição humana, da nossa condição. E por isso mesmo é que acabam sendo temas que não são previsíveis, porque não são ligados a um elemento muito pontual, como algumas provas de redação, por exemplo, costumam fazer. Lembre-se que em 2012, na FUVEST 2012, o tema foi a participação política. Se haveria ainda espaço para a participação política, para o engajamento político, ou isto seria uma coisa ultrapassada. Uma questão atual, uma questão que exigia do candidato um conhecimento do contexto em que ele vive e uma posição muito clara, se afinal de contas participação política é ou não é algo ultrapassado. Em 2011, o tema teve a ver com a ideia de altruísmo e pensamento a longo prazo. Será que o altruísmo e os planos, os pensamentos a longo prazo teriam espaço no mundo atual? Também um tema que muitos alunos consideraram mais abstrato, mais filosófico, mas um tema muito interessante, porque tocante de uma questão que nos interessa, evidentemente, que tem a ver com a nossa situação no mundo. Afinal de contas, a gente vive um mundo individualista, em que será possível, existe espaço ainda para a ideia do coletivo, um tema que, como você viu, também não era tão pontual, como eu disse, algumas provas fazem questão de trazer para as discussões. Em 2010, na FUVEST 2010, o tema também era um tema, por assim dizer, abstrato, filosófico,
um mundo de imagens. E veja, todos esses temas têm como marca fundamental um tipo de questionamento que exige do aluno uma posição muito clara sobre aquilo que se pede. Nos últimos 2 anos, no tema sobre a participação política e no tema sobre o altruísmo, o próprio enunciado temático, o tema veio na forma de uma pergunta, o que já nos facilitaria a vida. Portanto, se você tiver um tema na FUVEST na forma de uma pergunta, não se esqueça, uma dissertação tem como alma do texto a tese, o ponto de vista, aquilo que eu defendo sobre o que se coloca. Ora, se há uma pergunta na forma de tema, eu não posso esquecer de maneira alguma que o meu texto, de uma forma ou de outra, tem que responder a essa pergunta, evidentemente. Sobre a estrutura do texto, sobre como nós vamos organizar as nossas ideias no texto. Veja, existem ideias referentes à noção de que a estrutura ortodoxa do texto dissertativo é composta de 3 momentos diversos. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Isso é uma coisa que é básica, qualquer estudante sabe, evidentemente, né? Todo mundo que estudou redação tem conhecimento dessas 3 fases da dissertação. Introdução, desenvolvimento e conclusão. É muito comum também que o aluno, já para garantir a marcação do ponto de vista da sua posição, da sua opinião, ele já coloque esta opinião, esta posição, logo, imediatamente no primeiro parágrafo. É verdade que isto garante uma maior objetividade com relação ao seu tema, mas também é verdade que não é preciso fazer assim sempre. Você não se obriga a fazer um texto, por exemplo, em 3 parágrafos. Daria para você, por exemplo, abrir o texto com uma imagem que tem a ver com o tema. No segundo parágrafo, aí sim, ficaria marcada para o leitor qual seria a sua posição. E aí já estaria garantida a exposição do seu ponto de vista. O trabalho seguinte seria defender esse ponto de vista a partir de exemplificação, de dados de realidade, de argumentos de prova concreta. Tudo aquilo que você vai trazer do seu repertório, das suas referências para enriquecer a discussão. Lembrando que o ponto de vista você pode imaginar a partir da pergunta o quê? O que eu penso sobre esse tema? Como eu vejo, o que eu penso sobre esta pergunta que me foi colocada? Os argumentos vão nascer de uma espécie de pergunta do tipo por quê? Por que eu penso isso que eu defendo? À medida que você vai respondendo esses porquês, você vai encontrando argumentos que, naturalmente, como eu falei, devem nascer do seu repertório, do seu conhecimento de mundo. Mas não é só isso. Veja, quando a gente diz numa dissertação que você precisa mostrar a sua opinião, não vá cair na ingenuidade de imaginar que quando eu mostro a minha opinião, eu sou obrigado, por exemplo, a marcar no texto a primeira pessoa. É lógico que a primeira pessoa, seja ela do plural, seja ela do singular, reforçam a nossa opinião. Mas também, se o texto for bom, se eu tenho um discurso claro, se a progressão das minhas ideias é clara e objetiva, eu posso abrir mão da primeira pessoa, seja do singular, seja do plural. Eu não preciso ficar marcando a toda hora expressões do tipo acredito, penso, acho, na minha opinião. A gente percebe que, em muitos casos, estas são marcações que funcionam mais como se fosse uma espécie de reforço um pouco ingênuo. Porque o bom texto, na verdade, pode abrir mão tranquilamente desse tipo de marcação. Concorda? Recuperando, então, uma ideia de estrutura, você não precisa ter 3 parágrafos apenas. Você pode dividir o seu texto em mais de 3 parágrafos justamente em função do miolo do texto. Ora, já que eu tenho introdução, desenvolvimento e conclusão, o desenvolvimento pode vir marcado por mais de um parágrafo, dependendo daquilo que você tenha a mostrar como argumentação, não é verdade? Se você observar, por exemplo, e nisso a FUVEST é muito transparente, o que é ótimo, se você observar os textos que são publicados anualmente no site da FUVEST, você verá que a maioria esmagadora daqueles textos, que são lá quase 30, eles não têm 3 parágrafos. Eles têm uma divisão que vai de 4, 5, até 6 parágrafos. Não que isto seja uma fórmula, que seja uma forma, mas a gente observa o seguinte: via de regra, texto bom é texto longo e bem dividido. O que não quer dizer, naturalmente, que texto longo seja texto bom. Mas os textos que aparecem como textos bons
muito comumente, de maneira generalizada, são textos longos. Sobre a coletânea. Bom, depois que a coletânea passou a fazer parte das provas de redação no Brasil, porque antes não havia coletânea, antes era o tema na seca, e até hoje algumas provas, como algumas provas de escolas militares, por exemplo, trazem apenas o tema. Dá-se o tema e você faz a sua redação a partir do tema colocado ali, sem qualquer apoio. Quando aparece a coletânea para a gente, ela é uma espécie de direcionadora da nossa discussão. Então eu não devo desprezar as ideias da coletânea, no sentido de que, junto do tema, elas fornecem, na verdade, um norte para o tipo de discussão que se espera. Agora, também não é verdade que a coletânea deva ser copiada. E algumas provas são muito claras em relação a isso. Você não deve copiar a coletânea. Recentemente, ali no mês de outubro, novembro, você fez uma prova, que foi a prova do Enem, por exemplo, em que era muito clara a indicação, não copie a coletânea. Trechos copiados da coletânea serão descontados de sua redação. É porque a coletânea, na verdade, serve, como eu disse, como um orientador, um farol da sua discussão. Quais são, mais ou menos, de fato, as fronteiras, os limites dessa discussão? Porque se eu menciono participação política e não dou uma delimitação a partir da coletânea para essa discussão participação política, você pode falar sobre muitas coisas ligadas à participação política. Sobre diferentes contextos, não é verdade? Então a coletânea vem como se fosse uma espécie de demarcadora de o que poderia figurar, que campo semântico, que ideias, que universo podem aparecer dentro da sua discussão. A coletânea da FUVEST tem se caracterizado por trazer textos em número de 3, 4, 5. No ano passado, em 2012, na prova de 2012, a coletânea tinha 5 textos, sendo que um deles era uma tirinha, o último texto era uma tirinha. Na coletânea de 2011, nós tínhamos 4 textos, sendo que havia uma imagem junto do texto número 1. E na coletânea de 2010, nós tínhamos 3 textos. Quer dizer, você traz textos variados, com ideias muitas vezes contrastantes, para poder ajudar o aluno, na verdade, a compor e enriquecer o seu raciocínio. Então a coletânea deve ser utilizada. De que modo? Uma sugestão que eu daria para que você usasse a coletânea, sem copiar, como eu disse, é que ao lado de cada textinho da coletânea, por exemplo, eu tenho aqui 5 textos. Ao lado de cada texto da coletânea, você escreva com as suas palavras o que você entendeu daquele texto. Porque aí você já tem mais ou menos uma referência de qual é a ideia básica daquele texto. Se você escrever ao ladinho a sua, vamos por assim dizer, interpretação do texto, como eu já disse, você tem uma espécie de norte com o seu discurso, com a sua marca de entendimento, que eu espero seja uma marca correta, uma marca pertinente, coerente. Muito bem, quando você faz assim e deixa do ladinho, você já sabe que ali você pode abrir mão dessa ou daquela ideia, você pode aprofundar esta ou aquela ideia. Já fica mais clara para você, na verdade, qual é a linha possível de abordagem daqueles itens da coletânea. Mas não devemos usar só a coletânea. É fundamental que o seu repertório apareça também. Então, como ideia final desse nosso contato aqui, não se esqueça de que ao usar a coletânea, você deve sempre lembrar que a maioria dos alunos também estará usando a coletânea, evidentemente. Porque qualquer aluno minimamente preparado sabe que a coletânea não é algo a ser desprezado. Veja se tem sentido. O examinador passa um tempo de sua vida pensando a proposta. Ele escolhe textos que vão ilustrar o tema e vão ilustrar a proposta. E aí você ignora totalmente a coletânea. Não faria sentido. Então, todo mundo sabe, eu imagino, que deva ser usada, deva se passar pela coletânea. Mas o que vai enriquecer o texto mesmo é a capacidade que você vai ter de juntar aquilo que é da coletânea com aquilo que é seu, que é do seu repertório, que é da sua referência. E a junção dessas duas marcas, desses dois conjuntos de informações, sustentando o seu ponto de vista, é que vai fazer com que o seu texto seja um texto diferenciado. Imagino que tudo isso, evidentemente, sustentado por uma linguagem e por um discurso amparado naturalmente pelo respeito à norma culta,
Um discurso que seja um discurso que tenha o tom apropriado da dissertação, sem qualquer lugar comum, sem clichê que a gente percebe em muitos textos, principalmente em momentos-chave, do tipo início e final de texto, que são momentos em que se permitem muitos clichês, muitos lugares comuns. Quero pensar que você que vai para a segunda fase da FUVEST é um aluno por si diferenciado. Então, se você já chegou até a este ponto, segunda fase da FUVEST, não se deixe enganar por fórmulas, por frases feitas, por ideias que possam ser pré-moldadas para que você faça uma redação, para que você faça uma dissertação. Quando um tema é um tema com a feição da FUVEST, na verdade, o que eles esperam não é um aluno que saiba escrever bem, simplesmente, mas é um aluno que saiba se colocar diante de uma questão importante para o mundo e, por acaso, para um exame de vestibular naquela circunstância do dia 6 de janeiro de 2013. Lembre-se, procure trazer para o seu texto aquilo que você tem da experiência de ser observador do mundo, do que você lê, do que você ouve, aquilo a que você assiste na televisão e que pode se transformar, evidentemente, numa ideia, num elemento a mais como constituinte da sua defesa de opinião na redação do vestibular da FUVEST. Tomara que você consiga fazer um bom texto, tomara que no dia 6 de janeiro de 2013 as coisas se encaminhem bem para você e que essa aula possa ter ajudado você nessa caminhada. Até mais, até logo. Vamos para mais um intervalinho rápido, 5 minutinhos, e daqui a pouco a gente volta, pronto para retomar os estudos.
A última super aula de hoje é de Química, com o professor Matheus. Vamos praticar alguns testes. Oi pessoal, sou o Matheus, professor de Química, e hoje nós vamos fazer aqui um grande apanhado aí de conceitos que com certeza você vai encontrar nessa maratona de provas que vai fazer. E vamos fazer isso resolvendo alguns testes. As constantes de equilíbrio de dissociação dos ácidos carbônico e oxálico são o ácido carbônico, que é o H2CO3, K1 4,3 vezes 10 a menos 7, o K2 7 vezes 10 a menos 11. E do ácido oxálico, que é o H2C2O4, K1 5,9 vezes 10 a menos 2 e o K2 6,4 vezes 10 a menos 5. Quando nós temos um composto iônico, como o próprio nome diz, constituído de íons, e quando a gente dissolve em água, ocorre a separação dos íons. Essa separação é chamada de dissociação, como é a separação dos íons, dissociação iônica. Agora, quando se fala em um ácido, o ácido é composto molecular. Na estrutura de um ácido, nós só temos ligações covalentes. E quando se coloca um ácido em água, segundo Arrhenius, ocorre a liberação do H+. O ácido não tem íons. E quando colocado em água, esses íons aparecem, esses íons são formados. Esse processo onde há formação de íons, trata-se aí da ionização. Portanto, composto iônico em água, dissociação. Ácido em solução aquosa e ionização. Quando se trabalha com as constantes de equilíbrio, não há nenhum rigor nisso. Aqui, por exemplo, nós estamos falando aqui em soluções ácidas e está se falando aqui em dissociação. O ideal seria que fosse a ionização. Quando se coloca um ácido em água, como já sabemos, ioniza. Só que essa ionização acontece em etapas, onde em cada etapa ocorre a liberação de um único H+. Mas por que eu tenho que estudar a ionização de cada H+? Porque cada um deles tem o seu grau de ionização, cada um deles tem a sua constante de ionização. É por isso que nesse exercício ele coloca tanto para o ácido carbônico como para o ácido oxálico, ele coloca K1 e K2. K1 é a constante de ionização do primeiro H+, e o K2 a constante de ionização do segundo H+. Vamos continuar acompanhando aqui a leitura desse enunciado. Olha só. Supondo uma solução equimolar dos dois ácidos, coloque em ordem crescente de abundância de ânions. E ele está trazendo aqui o ânion bicarbonato, que é o HCO3-, o carbonato CO3-2-, o HC2O4- e o C2O4-2-. Para a gente conseguir determinar qual é a concentração de cada um deles, para estabelecer a comparação que ele pediu, nós temos que equacionar a ionização. Estou começando aqui, olha, com ácido oxálico H2C2O4. Então está aqui o ácido em solução aquosa, liberou H+, esse H+ se liga à água e forma o H3O+. O H3O+ é o íon hidrônio. E ainda a formação aqui do ânion, H2C2O4-. Esse ânion continua em solução aquosa, onde vai ocorrer a liberação do segundo H+. Então o K1, a constante do primeiro H+, o K2, a constante do segundo H+. E uma coisa interessante de você já observar, olha, o K1 é na ordem de 10 a menos 2, o K2 na ordem de 10 a menos 5. Quer dizer, a constante de ionização do primeiro H+, ela é sempre maior que a constante de ionização do segundo H+. Quem tem a maior constante de ionização é o mais forte, é aquele que ioniza mais. Vamos ver agora como é que fica a ionização do ácido carbônico. Acompanhe aqui comigo na tela, olha só. Você tem aqui o H2CO3 em água, houve a liberação do H+, está aí o H3O+ produzido, e aqui esse K1 é 4,3 vezes 10 a menos 7. O ânion bicarbonato, que é o HCO3-, aí em solução aquosa, liberando o seu segundo H+, e formando aqui o ânion carbonato. E de novo, o K1 na ordem de 10 a menos 7, o K2 na ordem de 10 a menos 11, é o K1 bem maior que o K2. Como eu disse, quem tem a maior constante, trata-se aqui do mais forte, é aquele que ioniza mais. Equacionado todas as etapas das duas ionizações, você tem aqui, de todas as ionizações, quer dizer, aqui é esse ânion, o HC2O4-, aqui o C2O4-2-, o HCO3- e o CO3-2-. Não esqueça que ele pediu ordem crescente. Se é ordem crescente, quer dizer, que é do menor para o maior, quer dizer, de menor concentração para o de maior concentração. Se quem tem a maior constante está mais ionizado, quer dizer, concentração mais alta em solução, quem tem a menor constante, menos ionizado, menor concentração. Então é só observar, olha, a menor constante que nós temos aqui é na ordem de 10 a menos 11, que corresponde à concentração do carbonato. Então ele é o menos abundante, seguido do bicarbonato,
logo depois o C2O4 2- e finalmente o mais abundante, o HC2O4-. Então a ordem que ele quer está aí, né? CO3 2-, HCO3-, C2O4 2- e HC2O4-. A outra pergunta desse mesmo exercício, que é um exercício aí da FUVEST, ele perguntava qual é o ácido mais forte e queria saber qual é a justificativa disso. Quem tem a maior constante é o ácido mais forte. Nós temos aqui todas as ionizações, então o K1 é a constante do H2C2O4-. Como aqui esse K2, ou 7 vezes 10 a menos 11, é a constante do bicarbonato. Quem tem a maior constante é o mais forte. Quem tem a maior constante é o ácido oxálico, portanto, ele é o mais forte. Então já está aqui respondido o item B. Ó. Qual dos ácidos é o mais forte? É a justificativa. Quem tem a maior constante, o mais forte, está aí, o ácido oxálico. Nós vamos ver agora um outro exercício que mexe aí com vários conceitos que eu tenho certeza que em qualquer prova que você for fazer vai aparecer. No equilíbrio AB, transformação de A em B é endotérmica. Esse equilíbrio foi estudado realizando-se 3 experimentos. Aí ele diz aqui, olha, que um experimento X foi feito a 20 graus Celsius sem catalisador. Um experimento Y a 100 graus Celsius sem catalisador. E um experimento Z a 20 graus Celsius com catalisador. Aí ele diz assim, o gráfico abaixo mostra corretamente as concentrações de A e B em função do tempo para o experimento X. Então ele está mostrando aqui, olha, quando o equilíbrio é estabelecido, né, as concentrações ficam constantes. Então o equilíbrio foi estabelecido aqui por volta desse tempo, sem unidade, né, mas aqui nesse tempo de aproximadamente 6. Aí ele vem dizendo aqui, olha, examine os gráficos abaixo, trouxe esses 3 gráficos, numerou aí 1, 2 e 3, e está dizendo para a gente aqui, olha, aqueles que mostram corretamente as concentrações de A e B em função do tempo nos experimentos Y e Z são, respectivamente, vamos acompanhar aqui, olha. Ele está dizendo que no experimento X, que é esse que ele representou nesse gráfico, nós temos ele acontecendo a 20 graus Celsius sem catalisador. Observe que no experimento Z também está acontecendo a 20 graus Celsius, mas com catalisador. Os catalisadores são substâncias que fazem as reações químicas acontecerem mais rápido, né? Quer dizer, num tempo menor, com maior velocidade, mas não promovem nenhum deslocamento no equilíbrio. Quer dizer, o catalisador, ele não muda o rendimento da reação. Então, uma reação com catalisador ou sem catalisador, a única diferença é que ela vai acontecer num tempo menor. Quer dizer, eu vou produzir a mesma quantidade, mas num tempo menor. No experimento X, obtivemos essa concentração e nesse tempo. Agora aqui, com catalisador, eu vou obter a mesma concentração. Isso que mostra pra gente esse gráfico 1, olha só, é a mesma concentração, porém, num tempo aqui, olha, inferior a 6. Então, quer dizer que a reação a 20 graus Celsius, que é o experimento Z, com catalisador, corresponde aqui a esse gráfico número 1. Agora eu queria que você acompanhasse de novo aqui, olha só o que nós temos aqui, olha. O experimento Y, ele está dizendo que é a 100 graus Celsius sem catalisador. O X, ele disse que é a 20 graus Celsius também sem catalisador. Então a diferença do X para o Y é só a temperatura. Quando nós aumentamos a temperatura, as reações ocorrem mais rapidamente. Mas também o aumento da temperatura favorece mais a reação endotérmica. Quer dizer, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica. Deslocar o equilíbrio significa mudar o rendimento. O lado que o equilíbrio se desloca, o rendimento aumenta. Quer dizer, quando a gente diz que desloca no sentido da reação endotérmica, o lado que o equilíbrio se deslocou, as concentrações aumentaram. Vendo a equação que ele me ofereceu, olha só, ele está dizendo aqui que é o A em equilíbrio com B, está dizendo que é endotérmica. Então, o aumento da temperatura desloca no sentido endotérmico, vai deslocar no sentido de B, ou seja, vai aumentar a concentração de B e, por consequência, vai diminuir a concentração de A. Então, o gráfico que vai representar esse Y, a 100 graus Celsius sem catalisador, tem que me mostrar uma concentração de B mais alta e uma concentração de A mais baixa. Observando os gráficos que ele me ofereceu, está aqui, né? Nós temos aqui o B, que é representado pelo azul, está com uma concentração mais alta, e o A uma concentração mais baixa. Então, quer dizer que o Y corresponde aqui a esse gráfico 2. Então, quer dizer que o Y é o 2, o Z é o 1, aparece para a gente aqui na alternativa E. Vamos rapidamente aqui para um terceiro exercício. Água mineral com gás pode ser fabricada pela introdução de gás carbônico na água sob pressão um pouco superior a 1 atmosfera. Essa água é ácida ou alcalina? Justifique escrevendo a reação. Nós vamos mostrar agora um dos equilíbrios que mais aparecem aí nas provas. Nós vamos justificar isso fazendo outro exercício que envolvem ele. Nós estamos falando aqui do gás carbônico em água.
Gás carbônico, CO2, né? CO2 é um óxido, e um óxido, quando colocado em contato com a água, ele pode produzir uma solução ácida, uma solução básica, como pode ser que não aconteça nenhuma reação. Falar, mas como é que a gente pondera isso? Como é que eu consigo identificar isso? Eu tenho que saber classificar o óxido. O CO2 é óxido molecular. E óxido molecular, via de regra, trata-se de um óxido que é ácido. Ou seja, quando colocado em água, nós vamos ter a produção de um ácido. Então, quer dizer que as bebidas gaseificadas, onde nós temos aí o exemplo que ele deu, que é água mineral, mas em qualquer outra bebida, o CO2 em água vai fazer com que essa solução fique ácida. Mas como é que eu justifico isso com uma equação, que é o que ele está pedindo? Acompanhe aqui comigo, olha só. Você tem aqui o CO2, substância gasosa nas condições ambientes, óxido ácido em água produz um ácido. Esse ácido é o H2CO3, que é o ácido carbônico, que apareceu aí no primeiro exercício que nós fizemos. Isso aqui é um ácido muito fraco. Bom, mas ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, é um diácido. Então essa ionização acontece em 2 etapas. Mas lembra, o K1 é sempre maior que o K2, quer dizer, a constante de ionização do primeiro H+, ele é maior que a constante de ionização do segundo H+. Isso significa que o primeiro H+, ele ioniza em concentração maior, quer dizer, a concentração do H+ presente na solução, proveniente da primeira ionização, ela é maior que da segunda. E nos ácidos fracos não é simplesmente maior, ela é muito maior. A concentração do H+ da primeira ionização ela é tão maior, mas tão maior quando comparada à segunda, que a segunda a gente simplesmente despreza, simplesmente não leva em conta. Desconsidera. É por isso que quando aparece para a gente a ionização aqui, olha, do H2CO3, aparece representado a liberação só de um H+. E retirado daqui um H+, sobra aqui para a gente o ânion bicarbonato. Falamos, mas na ionização que nós equacionamos agora há pouco, nós mostramos que esse H+ se ligava lá à água e formava o OH3O+. E agora eu estou representando só por H+. Fala, pois é, o H+ é uma forma cômoda de se representar o H3O+. Por isso que eu coloquei aqui, olha, coloquei aqui do ladinho para você não esquecer. Ó, quando aparece H+, na verdade está representando o H3O+. E é exatamente o H3O+, representado aqui pelo H+, que garante para nós que nós temos aí uma solução ácida. Então quer dizer que o CO2 em água produz aí o H2CO3 e por conta disso a liberação do H+, H3O+, determinando essa acidez. Só que na maior parte das vezes que a gente representa esse equilíbrio, ele é representado de uma forma simplificada, onde a gente simplesmente não escreve o H2CO3. Olha só como a gente representa normalmente, olha, o CO2 em água em equilíbrio com o HCO3 e o H+, quer dizer, não se representa a substância formada aqui nessa parte intermediária. Nós temos, no item B desse exercício, ele está perguntando para a gente a respeito de deixar essa garrafa aberta, o que acontece com o pH. Olha só, mudar o pH significa mudar a concentração do H+, né? Se eu aumento a concentração do H+, a solução fica mais ácida, lembra? Se a solução fica mais ácida, o pH fica mais baixo. Agora, se por acaso eu diminuir a concentração do H+, a solução vai ficar menos ácida. E se ficou menos ácida, o pH, ele vai sofrer um aumento. Então acompanha aqui comigo, olha só. Se a garrafa for deixada aberta, o que acontece com o pH da água? Explique. Nós temos aqui esse equilíbrio, né? CO2 mais água, HCO3 menos e o H+. Se eu deixo a garrafa aberta, o que acontece com o CO2? Ele vai indo embora do sistema, né? Quando nós retiramos qualquer um dos participantes do equilíbrio, o equilíbrio se desloca para o mesmo lado que essa substância está representada. Então quer dizer que com a garrafa aberta, nós vamos ter a retirada do CO2. E com a retirada do CO2 está representado aqui à esquerda, o equilíbrio também desloca para a esquerda. O lado que o equilíbrio se desloca, as quantidades aumentam. Quem está lá do outro lado vai diminuir. Então, com escape aqui de gás, vai diminuir a concentração do H+, a solução vai ficar menos ácida. E se a solução ficou menos ácida, está garantido, nós vamos ter um pH mais alto. Então, deixando a garrafa aberta, o pH da solução ela vai aumentar. Então, essa água mineral, que inicialmente era ácida, conforme vai deixando a garrafa aberta, esse CO2 vai indo embora, essa acidez vai diminuindo, quer dizer, o pH vai aumentando. E o pH aumentando, o limite dele aí, né, ficar aí a água pura, quer dizer, retornar aí a neutralidade. 25 graus Celsius, água pura, nós temos aí pH 7. Lendo aqui o próximo exercício, acompanha aqui comigo, olha só. A criação de camarão em cativeiro exige, entre outros cuidados, que a água a ser utilizada apresente pH próximo de 6. Agora, cuidado. Para tornar a água com pH igual a 8 adequada à criação de camarão, um criador poderia, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele diz que é deixar a água com pH 8
adequada à criação de camarão. Então ele está me dizendo que eu tenho que pegar água com pH 8 e passar a pH 6, que é o que ele disse que é o ideal para se criar camarão. Para passar de pH 8 para pH 6, a nossa intenção é diminuir o pH. E se eu preciso diminuir o pH, eu tenho que adicionar aí substâncias ácidas. Eu poderia ir direto para a resolução, mas eu queria fazer o comentário aqui de várias alternativas. Acompanha aqui comigo, olha só. Para passar de pH 8 para pH 6, que é para fazer a criação de camarão, eu tenho que adicionar um ácido. Aí no item A ele fala em água de cal. Água de cal é o CaOH2, é o que é chamado de cal hidratada, cal extinta ou cal apagada. Quer dizer, é uma substância que é uma base, segundo a definição de Arrhenius. No item B ele fala em carbonato de sódio, é um sal. Um sal produzido a partir de uma base forte e um ácido fraco, quer dizer, trata-se de um sal básico. Aqui esses comentários é principalmente por causa da água de cal e da amônia, olha só. Amônia é uma substância gasosa nas condições ambientes. Em solução aquosa, forma uma solução básica. E se eu tenho solução básica, o pH vai aumentar. E o CO2, nós vimos ainda há pouco, né? O CO2 em água produz solução ácida. E se produz solução ácida, nós vamos ter aí a diminuição do pH. Como eu disse para vocês, né? O CO2, o gás carbônico, eu tenho que saber que trata-se de uma substância que é ácida. Como eu também tenho que saber que a amônia, o NH3, trata-se aí de uma base. Então, para deixar a água adequada a criar camarão, quer dizer, pH 6, como era 8, diminuir o pH, tem que colocar aí o gás carbônico, que ele diz aqui, ó, borbulhar por certo tempo o gás carbônico. Eu disse para vocês que o CO2, né, uma substância muito importante, ela aparece aí a todo instante no nosso dia a dia, né? Nós falamos aí na bebida gaseificada, só que no transporte gasoso, dentro do nosso organismo, o gás carbônico, na sua maior parte, é transportado aí pela parte aquosa do sangue. E se eu tenho CO2 em água, nós temos o equilíbrio que nós mostramos ainda há pouco. Olha só esse outro exercício aqui comigo. Veja aqui. Ele diz assim, o pH do sangue é estreitamente regulado dentro de uma faixa que vai de 7,35 a 7,45. O pulmão, através do processo da respiração, é um dos atuantes na regulação do ácido carbônico presente no sangue. O rim é outro atuante, podendo reabsorver bicarbonato, produzir prótons, que é o H+, e produzir ou consumir íons amônio, que é o NH4+. Considere o equilíbrio que acontece no sangue. Está aquele de novo, né? O CO2 mais água em equilíbrio com H+, e o HCO3-. E observe que aqui está representado dessa forma mais simplificada. É incorreto afirmar que, aí diz no item A, o aumento da frequência respiratória há um aumento no pH do sangue. B, na diminuição da frequência respiratória há um aumento na concentração de gás carbônico no sangue. C, o equilíbrio é deslocado para a direita quando usando o sopro se enche rapidamente um balão. Ou, na alternativa D, o equilíbrio é deslocado para a esquerda quando o rim atua como produtor de prótons. Nós temos um equilíbrio. E quando se fala em qualquer alteração no equilíbrio, tem que pensar num princípio de Le Chatelier, né? Deslocamento de equilíbrio. Lembra? O princípio de Le Chatelier determina que qualquer alteração que a gente faça no equilíbrio, o equilíbrio se desloca no sentido de compensar a alteração feita. Quando se fala em adicionar, quando eu adiciono uma substância presente ao equilíbrio, para compensar essa alteração, o equilíbrio se desloca para o lado oposto ao da substância adicionada. Agora, se eu faço a retirada de parte de uma substância que está participando do equilíbrio para compensar essa alteração, o equilíbrio se desloca no sentido de repor pelo menos parte da quantidade retirada. Então, vão acompanhar a resolução aqui comigo. Olha só, nós temos aí o equilíbrio, CO2 mais água em equilíbrio com H+, e o HCO3-. Na alternativa A, ele fala aqui para você, no aumento da frequência respiratória, há um aumento no pH do sangue. Quando a gente diz que vai aumentar a frequência respiratória, significa que nós vamos ficar fazendo assim, ó. Quer dizer, eu estou jogando mais gás carbônico para fora do que deveria. Então quer dizer que aumentando a frequência respiratória, nós estamos retirando o CO2 desse equilíbrio. E retirando o CO2, vamos ver como é que fica aqui. Olha. Se eu faço a retirada de uma substância presente ao equilíbrio, o equilíbrio se desloca para o mesmo lado da substância que eu estou retirando. Então, quer dizer que com a retirada de CO2, o equilíbrio se desloca aqui para a esquerda. E deslocando para a esquerda, o H+, para a direita, vai ter uma diminuição. E diminuindo a concentração do H+, nós temos aí um aumento no pH. Aumentar o pH é deixar a solução mais alcalina. Então é por isso que o que nós acabamos de mostrar é chamado de alcalose sanguínea. Na alternativa B, ele vem dizendo para você aqui, olha, na diminuição da frequência respiratória, há um aumento na concentração de gás carbônico do sangue.
Se ele está dizendo que vai diminuir a frequência respiratória, significa que nós vamos começar a fazer assim, ó. Quer dizer, nós vamos inspirar e vamos expirar muito pouco. Quer dizer, nós estamos colocando oxigênio dentro do corpo, mas estamos jogando pouco CO2 aí para fora. Só que as células continuam trabalhando. Quer dizer, se eu não expiro, se eu não coloco esse CO2 para fora, as células continuam jogando gás carbônico aí no sangue. Quer dizer, se eu diminuo a frequência respiratória, nós estamos jogando o CO2 nesse equilíbrio. Então acompanha aqui, olha. Se eu jogo o CO2 nesse equilíbrio, quer dizer, se eu adiciono aqui o CO2, adicionando, o equilíbrio se desloca para o lado oposto da substância adicionada. Vai deslocar aqui para a direita. E deslocando para a direita, eu vou aumentar a concentração do H+. E aumentando a concentração do H+, está aí, nós temos a acidose sanguínea. Então, quando eu retiro o CO2, eu aumento o pH do sangue. É a alcalose sanguínea. Quando eu diminuo a frequência respiratória, eu vou acumulando mais gás carbônico no sangue, diminuo o pH, nós temos aí o que é chamado de acidose sanguínea. Agora vamos ver aqui a outra alternativa. Ele diz aqui pra gente, olha, o equilíbrio é deslocado para a esquerda quando o rim atua como produtor de prótons. Então vamos ver aqui, olha. Produzir prótons, quer dizer, produzir H+, é jogar H+ nesse equilíbrio. E se eu adiciono, o equilíbrio desloca para o lado oposto. Então, adicionando H+, está aqui à direita, ó, o equilíbrio se desloca para a esquerda. Então, está correta a alternativa D. Agora, olha só o que ele diz para a gente nessa alternativa C. O equilíbrio é deslocado para a direita quando, usando o sopro, se enche rapidamente um balão. Olha só. Quando a gente diz que vai usar o sopro para encher rapidamente um balão, significa que eu vou tirar rapidamente CO2 do meu organismo. Aí é que nem a alternativa A. Acompanha aqui, olha. Se eu vou fazer a retirada do CO2 daqui à esquerda, o equilíbrio se desloca aqui para a direita. E deslocando para a direita, nós vamos diminuir a concentração do H+, quer dizer, isso daqui é chamado de alcalose sanguínea. Então, quer dizer, com a retirada do CO2, o equilíbrio se desloca para a esquerda. E ele está dizendo para a gente que iria deslocar para a direita. Ele está pedindo para a gente assinalar a alternativa incorreta. Então está aí, a alternativa incorreta, trata-se aí dessa alternativa D. Mas acompanha aqui, olha, você já fez isso, né? Quando você pega um balão de festa, essas bexigas, e você começa a encher rapidamente, depois de um certo tempo, nem precisa ser muito tempo, você tem uma tontura, né? Essa tontura é exatamente por causa disso. Você tem aí um aumento do pH do sangue, trata-se aí da alcalose sanguínea. Mas para deixar para você a resposta direitinho, acompanha aqui, olha. A alternativa incorreta, trata-se aí da alternativa C, né, que o equilíbrio é deslocado para a esquerda e não para a direita, quando se usando o sopro se enche rapidamente um balão. Já vamos acompanhar comigo aqui a leitura desse próximo exercício, importante. Olha. A ingestão de cloreto de sódio na alimentação é essencial. Excessos, porém, causam problemas, principalmente de hipertensão. O consumo aconselhado para um adulto situa-se na faixa de 1.100 a 2.000 miligramas por dia. Pode-se preparar uma bela e apetitosa salada misturando-se 100 gramas de agrião, que tem 33 miligramas de sódio, 100 gramas de iogurte, 50 miligramas de sódio, e uma xícara de requeijão cremoso, 750 miligramas de sódio, consumindo-a acompanhada com uma fatia de pão de trigo integral, onde você tem 157 miligramas de sódio. Que percentual da necessidade diária mínima de sódio foi ingerida? O sódio, ele é essencial, como disse aqui, né? Essencial significa que o nosso organismo não produz, a gente tem que obter isso a partir da alimentação. Só que, em quantidades excessivas, nós temos aqui, ele é o grande vilão da hipertensão arterial, uma das maiores causas de morte no mundo. Por isso que o sódio agora, ele é a bola da vez aí da Organização Mundial de Saúde. Por lei, em todos os alimentos tem que constar a quantidade de sódio, né? E nos alimentos industrializados, especialmente, o sódio está sempre presente. Sempre presente porque ele é um dos constituintes dos principais conservantes aí desses alimentos. Mas nos produtos naturais também tem. Você viu aqui que no agrião tem sódio. Mas vamos ver aqui a resolução. Olha só. Ele quer saber que percentual da necessidade diária mínima de sódio foi ingerida. Olha só. Quando se fala aqui, na quantidade mínima é 1.100 miligramas. Aí ele está falando aí na quantidade que se obteve aqui de sódio. Então tem que somar os 33 miligramas de sódio do agrião, os 50 miligramas de sódio do iogurte, os 750 miligramas de sódio do requeijão e os 150 miligramas de sódio do pão integral. Então vamos ver lá, fazendo essa soma, olha só onde é que nós vamos chegar. Nós chegamos aqui, fazendo essa soma, 990 miligramas. A quantidade mínima são os 1.100, ele quer saber qual a porcentagem que se ingeriu. Então, os 1.100 é o total 100%, ingerimos 990 miligramas, está aí 90%.
Então você veja, com um lanchinho, que nem é tão abusivo assim, né? Você colocou aqui pão integral, está colocando agrião, o requeijão, que é bastante saudável, nós já ingerimos aqui 90% da quantidade mínima de sódio determinada aí pela Organização Mundial de Saúde. Mas vamos ver aqui o item B. O item B é o mais importante deles. Acompanha aqui, ele diz assim, olha, quantos gramas de cloreto de sódio deveriam ser adicionados à salada para se ingerir o consumo diário máximo de sódio aconselhado? Então vamos ver aqui, olha. Nós temos aqui que o consumo máximo aconselhado são os 2.000. Lembra, nós calculamos no item anterior que nós ingerimos naquele lanche 990 miligramas de sódio. Então, para atingir essa quantidade máxima, nós temos aí 1.010 miligramas de sódio. Mili, né? Milésima parte, a vírgula anda 3 casas à esquerda, está aí 1,01 gramas de sódio. Então, quer dizer que o que falta para eu atingir essa quantidade máxima é 1,01 gramas de sódio. Mas cuidado, ele está perguntando para a gente a respeito do cloreto de sódio, que é o NaCl. Então acompanha comigo aqui essa resolução. Quando ele mostra aqui, ó, o NaCl 58 gramas, o sódio 23, quer dizer, o sal, o NaCl, a massa molar é de 58 gramas. E desses 58 gramas, o sódio está participando com 23. Então olha só, dos 58 gramas do sal, NaCl, 23 eu tenho de sódio. Como eu preciso ingerir 1,01 gramas de sódio X. Uma regra de 3 simples, chegamos aqui a 2,55 gramas. Olha só. Aquele lanche, onde eu já ingeri 1,01 grama de sódio, para eu atingir a quantidade máxima que a Organização Mundial de Saúde determina, que são os 2 gramas de sódio por dia, eu posso ingerir nesse dia, no máximo, 2,55 gramas do cloreto de sódio, que é o NaCl. Quando a gente vai a um restaurante, tem algumas, eles trazem lá o sal já embalado, e em cada embalagenzinha daquela, dá uma conferida, você tem lá 1 grama de sódio. Quer dizer, naquele lanche aparentemente saudável, para você atingir esse limite, agora você precisa de 2 embalagens e meia daquela para já atingir o limite. Sem contar com o sódio que você vai ingerir em outros alimentos aí durante o seu dia, né? Você tem na mão agora uma oportunidade, né, de se alimentar de uma forma legal, né? Por lei, a quantidade de sódio tem que aparecer nas embalagens. Então dá uma olhadinha e faça essa leitura desses rótulos, não só por causa do sódio, mas por causa de gorduras saturadas, por exemplo, as gorduras trans que fazem tão mal. Não perca essa oportunidade. Leia os rótulos, se alimente, se fique saciado, mas de uma forma mais saudável. Beleza, moçada? Por hoje é só. Sucesso a todos e até uma próxima. Tchau. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, tem mais 3 super aulas inéditas para você. Fique ligado que faltam apenas 3 dias para o vestibular da FUVEST. E o Sistema Positivo de Ensino, junto com o Estadão, vão acompanhar você até o último dia antes da prova, na certeza de que com essa super preparação você vai se dar muito bem. A gente se vê.